Bom dia, vamos iniciar o nosso estudo essa manhã. O livro é o mesmo, Vida Feliz, Joana de Ângeles, e o tema de hoje é o seguinte: o homem pacífico é feliz. E é interessante a gente pensar que quando a gente fala que a pessoa é pacífica, muitas vezes é entendido como uma pessoa que não gosta de fazer nada, que prefere deixar as águas rolarem do jeito que está, mas não é isso não. É muito mais profundo e muito mais complexo. Ser pacífico é aquele que já foi capaz de domar a si mesmo, ou pelo menos está a caminho, não é? Então vamos ver o que a Joana está falando para a gente aqui. Ela diz o seguinte: ser cordato sempre. O que significa ser cordato sempre? É exatamente pensar, ponderar, analisar, antes de tomar uma decisão precipitada em cima de um impulso, em cima de uma raiva momentânea, não é? Então, é importante, né? Esse ser cordato é aquele que já é capaz de ser pacífico e pode ser também pacificador, né? Aquele que é capaz de espalhar a paz, a harmonia em sua volta. E as pessoas que ponderam antes de tomar decisões, saem sempre lucrando. Podem ter certeza disso. Ela diz mais: é melhor perderes algo numa disputa de que te engalfinhares numa luta mais prejudicial que te trará danos maiores. Olha para você ver. As pessoas têm uma ideia de que para ser homem, para ser machão, você não leva de desaforo para casa. Isso é uma coisa tão comum entre as famílias, entre nós, né? Que os pais têm costume de falar com a criança assim na escola: se você chegar aqui porque apanhou, você vai apanhar porque apanhou. É importante, gente, a gente ver como nós educamos os nossos filhos, não é? Em vez de perguntar para a criança o que aconteceu, por que fulano de tal te bateu, por que você brigou com um coleguinha na escola, né? Em qualquer dos níveis, sempre tem essas arenguinhas. Ir à escola, saber o motivo, conversar, ensinar o filho a ponderar, a analisar, a raciocinar sobre aquela situação. E não já começar ensinando o aluno, ou o filho, né, ou os amigos, de que para ser forte tem que revidar, né? Aquela era do olho por olho, dente por dente, já passou. A era da vinda de Jesus, após a vinda de Jesus, é do perdão e do amor. Então é a época mesmo da passividade, né? Da pessoa ter paciência, da pessoa analisar uma situação, de ter carinho com os outros. E isso exige de nós reflexão, domínio. A pessoa fala pra gente assim, comigo, com você: ah, não, na hora da minha raiva, porque tiver na minha frente eu quebro. Mas ele está quebrando mais é a ele mesmo. Pensam para vocês verem, se ele tem um problema de pressão alta, ele pode sofrer um troço ali e morrer. Se ele tem um problema de coração e o ódio é tão grande, a raiva é tão grande que o coração não suporta, e também pode ter um problema e morrer ali naquela hora. E aí perguntam por que a pessoa morreu. Aí teve uma raiva muito grande e aconteceu que ele sofreu um infarto, ou sofreu um troço qualquer e morreu. Morreu de raiva? Nós não somos animais. A diferença do ser racional é porque ele pode pensar, ele pode analisar, ele pode ouvir, ele pode tirar conclusões. Não significa que ser pacífico tem que concordar com tudo que está sendo falado. Não é nada disso. Não é isso que a Joana quer mostrar. Ser pacífico é você ter paciência para ouvir, para analisar, para saber o que é que está sendo falado naquele momento e medir as suas atitudes. Porque ela diz aqui, não é? Que é melhor você perder em alguma disputa do que engalfinhares, né? Quantos assassinatos, quantas brigas foram acontecendo por causa do ódio da pessoa impetuosa, da pessoa que acha que tem que resolver as coisas no murro, no tapa, no olho por olho, dente por dente. Essa fase já acabou, minha gente. E nós não só sai perdendo quem foi machucado, prejudicado, como nós também.
porque cada um de nós que prejudica o outro, ele também vai ser penalizado. Mesmo que não seja socialmente falando, mas a consciência dele vai toda hora dar um toquezinho. Você não precisava de fazer isso. Você podia ter pensado antes. Olha as consequências dos seus atos, não é? Isso é importante. A gente pensa que numa hora assim de raiva, de brigar, pode matar, pode bater, pode roubar, pode quebrar, pode destruir. Eu tenho dinheiro e posso contratar uma pessoa para me defender. Oh, meu Deus! O Senhor nos falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós nos amássemos, nós seríamos pacíficos. Nós seríamos pessoas que teriam a alegria de viver em comunidade, analisando, pensando, discutindo, aceitando as sugestões ou não, mas dentro de um diálogo. Se nós amássemos ao próximo como a nós mesmos, não precisaríamos de cadeia, não precisaríamos de advogado, não precisaríamos de muitas outras coisas. Essa segurança toda que está aí, é polícia, é o exército, é a aeronáutica, né? E as pessoas não estão dando conta de controlar os acontecimentos deste momento no planeta Terra. São bombas, são canhões, são guerras, são irmãos destruindo irmãos. Falta exatamente de ser um homem pacífico. Ela diz mais, que o homem pacífico é feliz e as quinquilharias não o podem perturbar. É exatamente. Alguém passou e falou assim, nossa senhora, você hoje está com uma roupa horrorosa. Eu já viro e brigo, isso é motivo de briga. E o que é isso? O gosto da outra pessoa é diferente do meu gosto. Aí você acha graça, fala, pois é, mas acontece que está atendendo ao meu gosto. Não é motivo de briga, não é? Nossa, fulano de tal, você está precisando de perder uns quilinhos. A outra fala com você assim, estou comendo as minhas custas. Não é assim que nós respondemos? Mas a pessoa não falou por mal, achou que a gente estava passando da medida certa, né? Entre aspas. Motivos para a gente brigar não existem. Existem discordâncias de ideias diferentes, posturas diferentes face aos acontecimentos da vida. Lógico que nós temos o livre-arbítrio e podemos tomar as nossas decisões e os caminhos que nós quisermos, mas que não prejudiquemos ninguém, mas que não tenhamos que tirar as pessoas do nosso caminho à força, para limpar o caminho, não é assim. Nós podemos conseguir sim, é o jeito de caminhar pacificamente, que podem nos fazer felizes a caminhada. Continuando, ela diz mais, o homem é de eleição, que será melhor, ganhar uma altercação para não ser ignorante ou bobo, ou perdê-la sendo prudente e sábio. Ou seja, nós temos direito de eleger aquilo que nós queremos para nós, até em política, né? E o que ela diz aqui é difícil mesmo, da gente pensar nisso, né? Que será melhor, ganhar uma altercação, uma briga, né? Para não ser ignorante ou bobo, ou perdê-la sendo prudente e sábio. É por isso que é importante a gente prestar atenção naquilo que a gente está ouvindo. Não é escutar, fazer de conta que está ouvindo, não sabe nem o que o outro está falando. É preciso que a gente saiba o que está sendo falado, né? Então, o homem prudente é um homem sábio, né? Ele prefere perder frente aos outros, mas ele ganha por ele mesmo. Ele ganha a paz de espírito, ele ganha a sua responsabilidade, ele ganha a sua dignidade, ele ganha em sua moral, na sua postura diante dos ensinamentos cristãos. Não estou falando de religião, estou falando do Cristo que nos ensinou. E vivenciou, não é? Ele poderia ter destruído aquelas pessoas todas. Mas ele disse que aquela época do olho por olho e dente por dente já tinha terminado. Ele veio para ensinar o amor. É a era do perdão e do amor. Só que nós não acordamos ainda. Já passa de 2 milhões de anos, né? Há quantos anos? E a gente continua do mesmo jeito.
Aí ele diz mais: a cordura sempre vence. O que não logra exteriormente, consegue em paz interna. É o que eu acabei de falar. Você exteriormente para os outros que têm uma visão diferente do que ser importante, daquele que manda, daquele que pode, se eu cedi, eu sou mole, eu sou medroso, eu sou covarde. Não é nada disso, minha gente. Nós temos que ganhar para nós mesmos, a nossa paz interior, a nossa alegria de termos sido capazes de vencermos a nós mesmos naquele momento. Isso é que é importante. Então vamos seguir aquilo que a Jona está nos falando, que o homem pacífico é feliz. Porque depois muitas vezes a gente vem falar: ó, fulano, o filho briga com a mãe, xinga, fala, depois tem que voltar, né? Muitas vezes volta sem falar nada. Não tem coragem de pedir desculpa, porque acha que pedir desculpa é humilhar. Não. Pedir desculpa é um ato de reconhecer as nossas fraquezas perante nós mesmos. E quando eu peço desculpa, deve ter por trás uma proposta de não vou fazer isso mais, de vou mudar a minha caminhada. É isso aí que a Jona está falando. Então, minha gente, por que não sermos felizes? Brigar por coisinha pequena à toa, que não vai nos fazer bem em momento nenhum. Nem em relação ao nosso relacionamento uns com os outros, na família, na sociedade. E nem nós conosco mesmo, porque nós saímos prejudicados. Então vamos pedir a Jesus, né, que nós possamos pensar quantas vezes nós temos agido sobre impulso e depois nós ficamos arrependidos daquilo que fazemos. Vamos pedir a Ele que nos ensine a ouvir, a ponderar, a raciocinar, a tirar a conclusão e medir as consequências dos nossos atos. Não querendo destruir o outro, mas querendo vencer a nós mesmos e seguir a caminhada de cabeça erguida, feliz, porque não temos que nos envergonhar dos outros. Nós temos sim que nos envergonhar de nós perante ao Pai Criador. Fiquem com Deus, tenham uma boa tarde, que Jesus ilumine a cada um de nós e nos ajude a sermos felizes, pacificando a nós. E quando nós somos capazes de nos pacificarmos, nós nos tornamos pacificadores. Pacificamos aqueles que estão à nossa volta. Graças a Deus.